Oi, pessoal da TV Abrale, eu sou Amanda Vieira e hoje estou aqui com o Dr. Fábio Pires, que é médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e da ABP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre mielofibrose. Olá, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Agora, no mês de outubro, nós estamos com a campanha da mielofibrose e, por isso, hoje nós vamos falar dessa doença do sangue. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse o que é e como acontece a mielofibrose. Obrigado, Amanda. Obrigado, agradecer a Abrale pelo convite para poder falar um pouco para vocês sobre mielofibrose. Mielofibrose é uma doença da medula óssea. Embora ela tenha esse nome esquisito de mielofibrose, e eu já vou explicar por que tem esse nome, eu acho que fica mais tranquilo da gente entender um pouco o que é a mielofibrose se a gente abordar e entender que ela, na verdade, é uma forma de leucemia crônica. É uma doença do sangue que surge na medula óssea e que leva a uma maior produção de células do sangue e um aumento do tamanho do baço do paciente. A mielofibrose, o que caracteriza ela, o que diferencia ela da maioria das outras doenças, das outras formas de leucemias crônicas, é que ela tem deposição de tecido de cicatrização, cujo nome médico seria fibrose, na medula óssea em grande quantidade. Esse tecido de cicatrização que se deposita e vai alterar toda a estrutura da medula óssea. A pessoa não enxerga, mas ele está acontecendo isso lá dentro do osso dela. E essa alteração vai fazer com que as células do sangue saiam de dentro do osso da medula óssea, onde elas costumam ser produzidas, e caiam na corrente sanguínea e vão começar a semear outros órgãos, como, por exemplo, o baço ou o fígado, e por isso que o baço e o fígado são órgãos que crescem muito no paciente com mielofibrose, porque ele acaba levando a uma produção de sangue. Por que surge isso? A medicina ainda não entende, mas a gente sabe que na raiz do problema tem algumas alterações genéticas adquiridas que ocorrem na célula tronco produtora de sangue e que vão levar ao surgimento dessa doença. O senhor comentou sobre o aumento do fígado e do baço, né? Existe alguma terapêutica para amenizar esse sintoma? Então, tem vários tratamentos que a gente pode utilizar para o paciente com mielofibrose. A gente tem que sempre ver o que é o que está sendo o principal problema dele. Muitas vezes o problema principal é, que nem você mencionou, o aumento do fígado e do baço. Então, o melhor tratamento, a melhor ferramenta que a gente tem hoje para tratar um paciente com mielofibrose com baço aumentado é um medicamento chamado ruxolitinib, que ele é um remédio que inibe uma enzima chamada JAK2. A enzima JAK2 ela está funcionando de maneira aumentada na mielofibrose e ela vai causar as manifestações da doença, uma maior produção de células do sangue, fibrose medular, aumento do baço, etc. Esse aumento dessa produção, dessa ativação dessa enzima ocorre por causa das alterações genéticas que eu mencionei para vocês. Então você dá esse remédio, ele inibe essa enzima e aí, consequentemente, o baço do paciente vai melhorar, o fígado tende a diminuir de tamanho. Podem, é claro, não responder da forma que a gente gostaria e tem outras ferramentas que podem ser utilizadas, radioterapia, outros medicamentos, ou até mesmo, no caso do baço, uma cirurgia para tirar o baço do paciente. A mielofibrose, ela é considerada uma doença rara? Olha, pelas definições de doenças raras, sim. O número de casos novos por ano é em torno de 1 a 3 casos novos a cada 100 mil pessoas por ano. Então, sim, isso é um critério que constitui uma doença rara, não é uma doença comum, não. Entendi. Quais são os exames que são utilizados para fechar o diagnóstico da mielofibrose? Além da história, exame físico, é muito importante a gente avaliar a medula óssea do paciente. Você tem que mostrar que tem a fibrose medular, que tem alteração nas células produtoras do sangue que se localizam na medula óssea. Tem um aspecto que elas ficam que é bem alterado. Alguns exames de sangue básicos, como hemograma, a dosagem de uma enzima do sangue chamada desidrogenase lática e pesquisa das alterações genéticas que eu mencionei para vocês, que a mielofibrose tem um padrão de alterações genéticas bem característico. Entendi. O senhor comentou sobre a possível retirada do baço em alguns casos. Quando que ela é indicada? Olha, eu costumo indicar a retirada do baço em 2 situações. Na primeira situação, o paciente que tem um baço grande e que não está mais respondendo ao inibidor de JAK2, o ruxolitinib. Aí, nesse caso, se o baço dele está muito grande, especialmente se isso está alterando muito o hemograma do paciente, causando anemia, queda de plaqueta, eu indico tirar o baço, tentar melhorar um pouco o hemograma do paciente. A segunda razão seria se um paciente que tem um baço muito grande e está na programação de realizar um transplante de medula óssea.
O transplante de medula óssea é a única terapia que tem um efeito curativo na mielofibrose, ou seja, tem um potencial de deixar de curar a doença. Isso nem sempre acontece, mas é a única que tem esse potencial. E para você ter um bom resultado no transplante de medula óssea de mielofibrose, o baço ele não pode estar muito grande. Se ele for muito grande, eu recomendo o paciente tirar para ter um melhor resultado durante o curso do transplante. Entendi. Então, essas terapias, com exceção do transplante, são para a melhora da qualidade de vida do paciente, não necessariamente para a cura. A cura seria apenas com transplante, é isso? Exatamente isso. Entendi. Existe diferença no tratamento quando a mielofibrose ela é primária ou secundária? Então, se a mielofibrose for secundária à policitemia vera ou à trombocitemia essencial, que são outras duas doenças irmãs da mielofibrose, não, o tratamento é a mesma coisa. Agora, é importante aqui eu falar uma coisa. Mielofibrose, o nome mielofibrose quer dizer literalmente fibrose na medula óssea. Existe uma série de outras doenças que podem causar fibrose na medula óssea. Por exemplo, uma doença chamada leucemia mieloide crônica, outra forma de leucemia. Raramente, alguns linfomas que acometem a medula óssea podem causar fibrose da medula óssea. Tumores sólidos que invadam a medula óssea, por exemplo, um câncer de mama, poderia também causar fibrose da medula. Em todas essas situações, a fibrose medular, ela está lá, porém o paciente não tem mielofibrose, ele não tem a doença mielofibrose. O tratamento aí é completamente diferente. No caso de uma leucemia mieloide crônica, é o tratamento da leucemia mieloide crônica. Por isso que é muito importante entender que toda mielofibrose, em geral, tem algum grau de fibrose medular, porém nem todo paciente com fibrose medular tem mielofibrose, são coisas distintas. Agora, especificamente, se é secundário ou primário, a doença mielofibrose tanto faz, aí trata-se da mesma forma. E quais avanços a gente pode esperar no tratamento da mielofibrose? A mielofibrose é uma doença bem desafiadora em questão do tratamento. Eu acho que a gente melhorou muito nos últimos anos com o surgimento do inibidor de JAK2. Eu sei que tem novos inibidores de JAK2 sendo desenvolvidos, alguns mais potentes, que conferem efeitos mais acentuados de redução do baço, outros que são um pouquinho mais fracos em termos de potência, porém tem outros benefícios de melhora na hemoglobina, na anemia dos pacientes. Além disso, estão desenvolvendo outros medicamentos que agem em outras vias, outras moléculas, para tentar melhorar outros aspectos da mielofibrose, como reduzir a quantidade de transfusão de sangue no paciente que tem muita anemia com necessidade de transfusão, ajudar a diminuir mais o baço. E, além disso, o transplante de medula óssea, ele está, hoje em dia, mais seguro de ser realizado nos pacientes com mielofibrose, então a gente consegue oferecer essa técnica, essa modalidade de tratamento para um número bem maior de pacientes do que era feito no passado. A mielofibrose, doutor, ela é sempre qualificada como um câncer? Sim, a mielofibrose, tanto a primária como a secundária, ela é uma neoplasia, um tipo de câncer, um tipo de leucemia crônica. Existem, no entanto, algumas formas de mielofibrose que são muito indolentes, que eu quero dizer com isso. São de crescimento muito lento, a doença está muito no começo. E o impacto na vida do paciente, na qualidade de vida dele, é bem pequeno, na verdade. O paciente, muitas vezes, ele tem que tomar apenas um medicamento, um comprimido, às vezes nem isso, às vezes fica só em observação. É um câncer, mas eu sempre tenho um pouco de cuidado com essa palavra, porque a palavra câncer ela traz uma conotação, além do significado, do sentido biológico dela, ela tem todo um sentido social. Então, assim, é um câncer biologicamente falando? Sim, é. Mas socialmente é um câncer? Depende. Em alguns casos sim, em outros casos não. Entendi. A gente tem um tabu com relação à palavra, né? Sim, e aí, quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, vai trazer outros efeitos psicológicos, sociais, como você falou, que podem ser tão nocivos quanto a doença ou até mais que a doença, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é algo que a gente sempre tem que entender, compreender, e conversar muito com o paciente. Eu sempre gosto também, de certa forma, falar isso para que os pacientes com mielofibrose saibam que eles detêm os mesmos direitos que outros pacientes com câncer têm, para que eles vão atrás desses direitos e não fiquem achando que eles não podem buscar, porque a doença deles chama-se mielofibrose, não leucemia, alguma coisa. Entendi, muito importante também. Eu queria agradecer o senhor por esclarecer essas perguntas para a gente, topar aqui a participação com a gente na TV Abrale. Se você tiver algum recado aos pacientes. Agradecer você, Amanda, agradecer a Abrale pelo convite e dizer para os pacientes que a mielofibrose é sim uma doença delicada, que requer um acompanhamento, um tratamento especializado, mas que muitos pacientes com mielofibrose conseguem vencer isso e voltar a ter uma qualidade de vida boa como eles tinham anteriormente, para os pacientes não desistirem de buscar isso. Sim, é muito importante a gente sempre buscar ajuda, porque quanto antes a gente tem esse diagnóstico, antes a gente volta a ter essa qualidade de vida que o senhor falou, né?
Exatamente. Então, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas terem acesso a essa aula que a gente teve agora. Muito obrigada.